Então, boa noite a todos. Hoje a gente encerra finalmente o curso, né? Depois dessa caminhada, e o objetivo hoje é fechar os pontos, né? Não é nem tanto um conteúdo específico, mas é abordar esses vários temas que a gente foi desenvolvendo nesses 4 encontros de uma forma mais sistemática, de uma forma mais ampla, né? A primeira causa do esvaziamento dos confessionários, né, seria, como a gente já viu no vídeo passado e no vídeo retrasado, a ressignificação libertária dos sacramentos. Os sacramentos eles são interpretados a partir da ótica marxista, sendo unicamente vistos no seu plano imanente dentro da história, e não mais a partir da transcendência, que é o que configura propriamente a essência do sacramento. Portanto, eles são ressignificados. E no vídeo passado a gente começou a ver um fenômeno específico que existe aqui na América Latina, na nossa teologia pastoral, mas não é próprio daqui também. Se você for ver os livros do Hans King e hereges, assim, em geral, no mundo, eles têm uma forma de pensamento parecida, né? Que é esse fenômeno das antinomias. Né? O que é uma antinomia teológica? São duas realidades na igreja que são harmônicas, que sempre estiveram em harmonia na história da igreja, sempre estiveram em harmonia dentro da teologia católica, e que por uma razão de ordem cultural passam a ser interpretados como movimentos opostos, como movimentos de contradição. E no vídeo passado a gente viu 3 dessas antinomias que têm muita força aqui, sobretudo no Brasil, que é a antinomia da revelação contra a cultura, a antinomia da missão contra a liturgia e a antinomia da Sagrada Escritura contra a Sagrada Tradição. E a segunda causa, apontada pelo nosso curso, a respeito da crise hoje do sacramento da confissão, vem justamente do efeito colateral de uma dessas antinomias, que é a oposição falsa entre missão e liturgia. Bom, a antinomia ela vem de um discurso estereotipado, né? É sempre um discurso pastoralista que, ao invés de iluminar os problemas reais, ele acaba ocultando, acaba criando pontos cegos, na medida em que ele repete um estereótipo que não é capaz de iluminar a realidade pastoral concreta, né? Nos primeiros encontros, né, a gente viu historicamente uma estrutura, um desenvolvimento estrutural, que eu queria voltar agora, de uma forma mais clara, não pensando tanto a nível histórico, mas a aplicação desses modelos históricos hoje, como se estivessem se acumulando, como se estivessem agindo em conjunto dentro da cabeça do imaginário do clero hoje. Acho que foi lá pelo vídeo 3 que eu tinha comentado que essa história, essa retaguarda histórica da igreja no Brasil, ela compõe o imaginário do clero, ela compõe a cabeça dos padres, né? De boa parte dos padres, né? Então essas estruturas que a gente foi vendo desde o começo, elas compõem de alguma forma movimentos psicológicos ou movimentos intelectuais dentro do indivíduo que acabam viciando o pensamento e criando futuramente esses estereótipos que vão ser próprios dessa nossa segunda causa, né? Então só revisando mesmo para a gente abarcar, né, tudo. Esse primeiro momento seria aquele momento que remetia ao padre Cardin lá na época da ação católica, no período de decomposição, de guinada da ação católica para a esquerda. Qual que é o núcleo desse primeiro momento? Há um discurso ambíguo, um discurso que possui 2 significados, como, por exemplo, a construção do reino de Deus. É um conceito que tem um significado dentro da teologia católica, dentro da tradição da igreja, mas pode possuir um significado revolucionário, que é a construção, em última análise, da sociedade comunista, ou
desse projeto, desse ideal utópico comunista, né? Então, esse primeiro momento, ele é marcado pela ambiguidade do discurso. Hoje, se você for confrontar alguém que funcione nas regras dessa pauta, você pode ver o discurso da pessoa e não identificar nada explicitamente contrário à fé. Se você for combater a linguagem, o discurso taxado, o discurso simplesmente no seu plano descritivo, por exemplo, alguém no comício do PT fala da necessidade da construção do reino de Deus. Se você pega o discurso taxado, bidimensional, na sua clave descritiva, você não consegue identificar nada de errado na construção do reino de Deus. Essa dinâmica da construção do reino já e ainda não, né? Própria da teologia. Né? Mas o que ele está fazendo no contexto? O que ele na prática está... Qual é a clave pragmática da linguagem? O que ele está fazendo com aquele discurso? Não só o que ele está dizendo, mas sim o que ele está fazendo com aquilo que ele diz. Ele está associando um movimento partidário específico com um discurso aparentemente teológico. Então, no meio do comício do PT, eu começo a falar da construção do reino de Deus. O que eu quero? Eu quero juntar aquela força popular da massa para apoiar um determinado partido político. Ou seja, a palavra, a reino de Deus, ela possui essa ambiguidade, que você só consegue ver a malícia da coisa quando você observa o que está sendo feito com o discurso, e não o discurso em si. Então, esse primeiro momento é pautado pela ambiguidade. O segundo momento é o oposto. Aqui não há a insinuação ambígua, mas já há a afirmação concreta das coisas. Por exemplo, o cristianismo e o socialismo são uma coisa só. Entende? Aquela frase do Frei Beto, né? Todo cristão é comunista sem saber e todo comunista é cristão sem crer. Ou seja, há uma identidade. Aqui a heresia em si, ela é dita com todas as letras. Ela é proclamada de forma clara. Não há ambiguidade no primeiro período, mas sim uma afirmação. E aqui que está o ponto, uma afirmação que ela é construída em cima de uma situação psicológica de segurança, entende? Ele se sente seguro para afirmar uma heresia. Nesse segundo ponto, você já pode bater de frente exatamente com o discurso e com o discurso na sua clave descritiva. Porque ele está dizendo explicitamente algo errado. Ele está dizendo explicitamente algo fora da doutrina da igreja. E a chave aqui é se perguntar da onde vem a confiança, a liberdade que a pessoa tem para dizer algo fora da doutrina, entende? Como se fosse doutrina. Né? Historicamente, a gente vê que vem daquela insinuação, daquele encontro, né, de duas premissas. Né? A premissa de que a igreja estaria voltada para o social, para o pobre, e que o socialismo é a solução do problema social. Logo, a partir desse encontro, haveria essa conclusão de que o cristianismo é uma forma de socialismo. Isso criaria um ambiente psicológico favorável para a afirmação. Mas é um ambiente psicológico favorável para uma ou outra afirmação específica, para um ou outro ponto. Aqui, historicamente, dentro daquela reviravolta, né, da ação católica para a ação popular. O terceiro ponto, ele é mais interessante nesse sentido. Por quê? Porque já não é mais um ambiente psicológico de afirmação de uma ou outra heresia pontual, mas sim um ambiente psicológico para toda uma cosmovisão histórica, que é a construção do projeto Serrila. Quando eu me entendo dentro do imaginário histórico do Serrila, eu sou um sacerdote, eu sou um pastoralista da América Latina, e, portanto, eu tenho liberdade para me contrapor à cultura opressora romana.
aqui as minhas ações, elas são contra a fé da igreja. As minhas ações, elas são justificadas a partir do lugar que eu ocupo dentro da história. Se eu sou um padre ou um pastoralista da América Latina e eu me entendo como isso, dentro da mentalidade revolucionária do Cirila, eu posso agir contra a fé romana, contra a fé europeia, porque isso é um serviço de construção do que seria a igreja da América Latina. Um dos pontos criticados pelo cardeal Ratzinger, do Leonardo Boff, do livro do Leonardo Boff, é interessante. O Leonardo Boff ele faz uma gambiarra com a ideia de Hegel, tese e antítese, e ele diz que a Igreja Católica, né, historicamente, ele chama de Igreja Romana, seria a tese sacramental, afirmada historicamente. E que as igrejas protestantes seriam uma antítese não sacramental. E que, portanto, do confronto entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes surgiria a síntese, que é a verdadeira igreja. Que ninguém sabe exatamente o que é, porque ainda não ocorreu historicamente, mas essa é a igreja do futuro. É uma igreja que vai vir no decorrer do processo histórico, né? A dialética ela é um princípio da história, né? É uma igreja que surgiria e essa sim seria a igreja por excelência. A igreja católica ela tem o seu lugar na história, as igrejas protestantes têm o seu lugar na história, mas é do confronto delas e da sublimação de tese e antítese que surgiria realmente a construção da verdadeira igreja, que é a que ele está propondo. Que em última análise vai ser o quê? Vai ser uma igreja a favor do partido. Então, isso é uma ideologia feita para juntar força popular para que as pessoas possam apoiar. Não só o partido, a gente tem esse vício, né, de pensar só em política partidária, né? Mas isso é um argumento cultural, né? É algo mais profundo do que votar em um ou outro partido, né? Todo esse processo ele é muito mais profundo do que um partidarismo. É um processo que se impregna de uma forma no imaginário das pessoas e determina não só a escolha de quem eu voto de 4 em 4 anos, mas sim a própria visão que a pessoa possui da realidade da igreja. E por fim, a gente chega no quarto ponto, que é um efeito colateral. Aqui já é um processo de decadência mesmo, né? Aqui você tem uma ascensão de consciência revolucionária na prática, né? Há uma insinuação, depois há uma explicitação, depois há uma explicitação dentro de uma cosmovisão. Aqui não, aqui é um movimento de decadência. Nessa estrutura aqui, todo esse imaginário revolucionário, dentro do ambiente da igreja, vai produzir uma série de estereótipos, e esses estereótipos vão começar a contaminar a forma com que os pastoralistas vão conseguir enxergar as realidades do problema da igreja na América Latina. E daí a gente entra na antinomia. Um desses estereótipos é propriamente o estereótipo da missão. Uma missão que ela tem que ser encarada como uma forma de consciência, de assumir a consciência do seu processo histórico. A igreja missionária para um revolucionário é a igreja que assume a sua missão na história a favor do proletariado, mas não diz proletariado, diz pobre, porque essa é a tradução para a linguagem da teologia da libertação. E assumindo essa missão histórica, dentro desse processo, se entende como igreja dos pobres, e na medida que se assume como igreja dos pobres, se coloca a favor do movimento socialista e do movimento revolucionário no plano mais amplo. Em primeiro lugar, contra as estruturas de poder dentro da igreja, contra a hierarquia, contra o magistério, que são sinais dessa opressão. E, em um segundo momento, a igreja contra a opressão na sociedade. Ou seja, a igreja a favor dos mais pobres contra o capitalismo, a igreja contra o governo, contra um governo opressor, contra a tirania
do capital, entende? É um movimento fora. Há essa dupla dimensão. Bom, todo esse desenvolvimento, ele acaba produzindo, em relação à missão, o estereótipo de uma liturgia alienada. Ou seja, se a liturgia é só, a liturgia católica, é só essa dimensão do sagrado, só essa dimensão do transcendente, uma liturgia dessa forma seria considerada uma liturgia que aliena o povo. A pessoa vai lá na missa, a pessoa acredita que o corpo de Cristo é a presença real de Cristo, entende? Para eles isso é alienação. A pessoa acredita que ela vai lá no confessionário, o padre absolve e acabou os pecados, entende? Isso é alienação na visão de um materialista, porque não faz sentido. Fora do horizonte da fé, a Eucaristia e a confissão, elas não fazem sentido. É preciso entender a presença da graça sacramental, elevando e colocando, encaixando aquela ação litúrgica na sua dimensão mais sagrada. Para um materialista não faz sentido a confissão, não faz sentido a sagrada Eucaristia. Bom, se não faz sentido, então a prática da Eucaristia e a prática da confissão passam a ser ressignificadas. A Eucaristia passa a ser a Eucaristia de classe, ou seja, é um encontro onde as pessoas comungam o seu apelo revolucionário da construção de um mundo melhor. A Eucaristia ali não é mais o corpo de Cristo, mas ele é o símbolo da união das pessoas. Ou seja, todo mundo comunga, por quê? Porque o pão é o símbolo da união, da causa. Se é só um símbolo e não é mais propriamente o corpo de Cristo, você pode consagrar não só o pão, mas pode consagrar o que você quiser ali. Estavam comentando o que o padre tinha consagrado? Leite e mel. Leite e mel, veja o nível da coisa, né? E daí, vê, aquela burocracia eclesiástica faz vista grossa e não toma uma atitude em relação a isso. Entende? Chega-se a esse tipo de absurdo porque há transcendência cortada nesse processo de ressignificação libertária. Mas há uma segunda causa, e essa segunda causa ela é até pior, em alguns sentidos, porque ela afeta até quem não é libertário. Veja, essa ideia da igreja missionária em oposição à liturgia, né? Você não precisa ser libertário para você repetir esse estereótipo. Ele, no fundo, é o resultado de uma decadência na capacidade de ver as coisas. Veja, muito desse discurso missionário ele vai surgir nessa base. O discurso ele vai se estruturar assim: o que é concreto, o que é real dentro da vida da igreja é a missão. O que deve ser feito, o que tem efeito prático para as pessoas é a missão. E essa coisa de falar de liturgia, de falar da missa, de falar da própria confissão, é um movimento estagnado da igreja que serve apenas para justificar um movimento eclesial de uma igreja em manutenção. Como se a igreja, falando da missa e da Eucaristia, falando da confissão, ela se mantesse estagnada, ela se mantesse parada num processo de manutenção histórica. E aqui que está o ponto cego, porque veja, esse tipo de discurso ele é repetido, e acho que por tanto ser repetido as pessoas acabam acreditando nisso, e isso cria uma série de pontos cegos mesmo. Porque veja, o que é concreto para uma pessoa comum numa paróquia, na vida da igreja? O que é concreto? Uma pessoa que não tem um envolvimento com uma pastoral ou não tem algum envolvimento mais profundo com a igreja. O que é concreto para ela é a missa dominical. O que é concreto é que todo domingo ela vai lá na missa. E ali ela encontra um ambiente, e naquele ambiente ela é convidada, ela vai buscando a oração. Ela vai buscando um
um lugar em que ela possa orar, que ela possa se encontrar com Deus. Entende? O discurso missionário, ele cresce se dizendo concreto. E a missão é concreta. Mas a liturgia também é concreta. A missão ela não pode se opor à liturgia, porque a própria da liturgia é sua dimensão missionária, no sentido de que ali, na missa dominical, ali, quando a pessoa vai ao sacramento, quando a pessoa se encontra no sacramento, ela é convidada a transcender o aspecto da semana dela, do dia a dia dela, e isso é algo missionário. E sempre que quando a gente fala, né, da dimensão missionária da liturgia, né, hoje a gente está com essa mania, né, em alguns lugares, né, tudo tem que ser missionário. Né? Tem um ano missionário, tem a Bíblia missionária, tem tudo missionário, né? E por que isso não dá certo? Né? Porque a dimensão missionária da liturgia, ela é um ponto cego. É um ponto cego graças a um estereótipo que foi criado pelo imaginário libertário, mas que hoje se expande para todas as pessoas, além de um círculo libertário específico. É como se fosse uma doença que se expandiu. Isso cria um ponto cego dentro da teologia pastoral. E veja, aqui eu trouxe alguns pontos cegos, né, que são óbvios. Veja, a nossa dimensão do espaço sagrado. Independente da religião, você vai numa mesquita. Se você entra ali na mesquita, você sente que você entrou em um lugar diferenciado. Isso é antropológico. Toda religião ela precisa que você saia da sua dimensão do profano. Profano não no sentido negativo, profano no sentido do Eliade, né? Aquele ambiente comum, né? Para você entrar em contato com o transcendente, você precisa sair do profano e entrar no sagrado. Quando você entra numa mesquita, você sente o choque que você está entrando num ambiente diferente. Quando você, sei lá, está nos Hare Krishna, você chega perto dos Hare Krishna, lá você entra, você sente um choque. Um choque. Você sai da rua, você sai de um ambiente comum e você entra em alguma coisa diferente. Você sente isso daí. Isso na nossa igreja não existe mais. Isso é uma crise terrível, porque a base antropológica de qualquer religião, esse elemento básico antropológico que existe em qualquer religião, que é você sair do espaço profano e entrar no espaço sagrado, isso que é básico para qualquer religião, e sempre foi assim porque ecoa algo da própria natureza humana, isso hoje não existe. Não existe. Em muitos ambientes, em muitas igrejas. Você entra na igreja e, sei lá, não muda nada. Você não sente o choque de estar entrando em uma igreja. Você não está entrando no espaço sagrado. Minha avó, ela ia direto ali no Guadalupe, né? Porque ela gosta muito do Padre Reginaldo, né? E lá, as velhinhas, às vezes, elas chegam, né? A missa é às 8 da noite. Elas chegam lá pelas 2, 3 horas da tarde na igreja e começam a fazer piquenique. Porque elas vão passar a tarde inteira ali conversando, né? Conversando e contando as novidades, fofoqueando um pouco. E veja, qual é o espaço sagrado, né? Eu ainda acho que o Guadalupe ali ele tem uma estrutura, tem a beleza, né? O Padre Reginaldo fez um trabalho muito bonito ali mesmo. Mas a dimensão do espaço sagrado é uma construção que a gente tem que fazer de pouco em pouco. Ali é o ambiente sagrado. Quando você entra ali, você se coloca numa posição de encontro com o sagrado. Se a gente perde isso, perde tudo. Por que não há tanta sacralidade na liturgia? Bom, se o espaço já não é sagrado, a consequência disso na liturgia é uma visão do rito puramente banal. É um encontro social entre as pessoas.
O segundo ponto também é óbvio, é extremamente óbvio. É a nossa crise em relação à música sacra. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque se você tem uma música barulhenta, as pessoas não conseguem rezar. A pessoa vai lá, trabalha a semana inteira, ela chega domingo, vai na missa. Quando ela chega lá na missa, tem alguém destruindo uma bateria no ouvido dela, ela não consegue rezar. É simples, é básico, né? E aqui é a importância da recuperação do órgão. O órgão, ele tem a capacidade natural dele, com a ondulação, com a sua constituição enquanto instrumento, de promover a interiorização, a reflexão. Alguém vai lá, joga. É simples, você vai lá, toca uma bateria, a pessoa não consegue rezar. Você sustenta uma corda no órgão, a pessoa se sente mais própria para rezar. É algo antropológico, é algo simples. E é algo que ninguém discute. Eu não encontro em lugar nenhum uma discussão de algum pastoralista que leve a sério, primeiro, a dimensão do nosso espaço sagrado e, segundo, a nossa crise em relação à música sacra. Sem isso, o concreto da vida do fiel, que é aquela missa dominical, né? O concreto para ele está afetado. Ele chega lá, ele não tem mais um ambiente para rezar e a música que está lá dispersa a oração dele. Com isso, as pessoas se acostumam a ir na missa e não rezar. As pessoas se acostumam. Elas acham que é simplesmente ir na missa, voltar para casa, cumprir o preceito e pronto. Mas claro que elas acham isso, porque quando elas vão, elas não conseguem rezar, não encontram os elementos básicos, antropológicos para conseguir rezar. O terceiro ponto é a importância do rito. Hoje é moda também criticar os outros e chamar todo mundo de ritualista, né? Porque você se importa com o rito, né? É claro que o rito não deve ser vivido de uma forma vazia, né? Mas a solução para ele não ser vivido de uma forma vazia é justamente o estudo e justamente a compreensão do significado do rito. A solução para um ritualismo litúrgico é se aprofundar no rito. A solução para o esvaziamento e para esse rito vivido de forma vazia é justamente abraçar a nossa tradição, abraçar os nossos símbolos litúrgicos mais tradicionais e trazer pastoralmente todo o significado do rito. Todo o significado mais profundo do rito. Ah, isso não é pastoral, isso não é missionário. Bom, pega qualquer missa de rito oriental. O rito católico oriental, né? Escolha um ali e assista aquilo. A beleza estética, a calma, o silêncio. Aquilo o sagrado grita. Quando a liturgia está bem ordenada, quando o rito é vivido no seu sentido espiritual mais profundo, o sagrado grita. E ele fala por si mesmo. Veja quanto tempo que a gente só tinha a missa em latim. Isso não era problema. Porque a própria do sagrado possuía uma linguagem que vai além, sei lá, do significado das palavras, entende? Hoje você vai, por exemplo, numa missa, está lá em português, né? A oração eucarística em português. O padre está lá falando palavras em português. Quem presta atenção nas palavras? Às vezes a pessoa está só dormindo lá. Só está escutando. E mesmo sendo em português, ela não presta atenção. Isso significa que, no fundo, na liturgia, há uma linguagem em segundo plano que vem pelo espaço sagrado, que vem pela música sacra, que vem pela simbologia do rito, que fala de uma forma mais clara do que propriamente a língua vernácula. Há uma mensagem, e essa linguagem, de fundo, ela está em crise. Hoje ela está em crise, porque um dos pontos cegos da nossa reflexão pastoral hoje é a pastoral sacramental. E não é um ponto cego aleatório, mas vem de um processo histórico, né? Porque há uma antinomia entre missão e liturgia.
uma antinomia que é um efeito colateral de uma crise de fé que vem da teologia da libertação. E, por fim, a gente volta para a nossa confissão. Se você não tem a clareza do peso do sacramento, do peso da graça sacramental, então a confissão fica esvaziada do seu sentido. Então você, veja, o abandono da confissão, né, não é só o abandono de uma prática específica, mas é o abandono de um sacramento. A confissão ao lado da Eucaristia são dois sacramentos próprios do sacerdócio de Cristo. Só o padre pode fazer esses dois atos. Por quê? Porque isso é próprio, isso é nuclear dentro do sacerdócio de Cristo. Como é que pode um sacramento da igreja, um sacramento que é capaz de absolver pecados, entende? Ser totalmente esquecido dentro da nossa reflexão pastoral? É uma situação crítica. É uma crise, e é uma crise aqui não só da ressignificação libertária, mas é um problema de visão. É um problema de não conseguir enxergar o óbvio. No vídeo passado a gente comentava, né, dessa dimensão da luz do intelecto. Né? É próprio do intelecto, da atividade intelectual, iluminar. Hoje a gente vive uma crise no sentido de que não há um discurso pastoral, um discurso teológico dentro da igreja capaz de orientar para esses problemas mais óbvios. Não há a iluminação dos pontos concretos na vida do povo. Não há esse tipo de reflexão. E era nisso que eu queria concluir. Né? O objetivo do curso era ressaltar esses dois pontos. Né? Primeiro, essa ressignificação libertária, e o segundo momento, uma antinomia, que é um problema que ele vai além da teologia da libertação, mas ele é efeito colateral da nossa decadência, da teologia da libertação, porque muito do que a gente fala hoje, a nível mais popular da teologia, né? A linguagem mais popular da teologia, são estereótipos que vêm da teologia da libertação. E eu gostaria de terminar com... Eu trouxe um xerox, né, do caderno do Monsenhor Diniz Miklos. Né? O Monsenhor Diniz, ele tirou, Deus o tenha, ele tirou esse xerox para a gente em 2014. E é um resumo de aula, né? São vários tópicos que ele fazia na hora da aula. E a primeira parte aqui é interessante. Né? Ele escreveu assim: o diabo sempre tentou entrar na igreja através de filosofias. Ele começa a elencar: gnosticismos, arianismo, averroísmo, nominalismo, racionalismo, hegelianismo, modernismo. E daí ele escreve a última: e por que não dizer, 3 pontinhos, filosofia da libertação? Esse por que não dizer é muito interessante. Eu acho que ele resume um pouco o nosso espírito hoje enquanto igreja. Né? Por que não falar claramente disso? É algo público. É um problema que todo mundo sofre com isso. É um problema que todo mundo sabe que existe. Hoje tem se tornado cada vez mais claro para o povo, tem se tornado cada vez mais claro que é um câncer dentro da igreja, que é uma ação demoníaca dentro da igreja, na medida em que destrói a fé. Por que não falar claramente dessas coisas? Né? Eu acho que talvez o nosso caminho enquanto igreja agora é um caminho positivo, né? De reconstrução dessa nossa dimensão mais central, né? Mais espiritual. É um caminho que vai ter que passar por uma autoanálise, né? Nesse sentido, e uma capacidade de falar livremente em relação a esses problemas. Porque se a gente não fala, é própria, né, dessa ação demoníaca continuar destruindo a igreja desde dentro. É isso.